começar então mais um podcast da CLN Network. Nós estamos aqui na Vox Chuiú de Ribeirão Preto, na Unidade Sul. A nossa ideia do podcast da CLN Network é justamente a gente poder receber pessoas, trocar experiências, contar histórias, falar sobre negócios, empreendedorismo feminino. Hoje, em especial, nós estamos aqui com a Mayara Oliveira, da Maestro Pizzaria. Mayara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje para trocar essa ideia, trazer mais a sua experiência. Mas para começar, como sempre, eu gostaria de ouvir a sua história, de saber como que começou tudo isso, como que foi entrar nesse mundo, né, nesse universo do empreendedorismo. Conta pra gente um pouquinho de você, da sua empresa, como tudo isso começou, por favor. Oh, que legal, gente. Prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada, eu fico muito honrada pelo convite, muito honrada aí de poder ter essa oportunidade de contar um pouco da minha história. Muito feliz de estar aqui mesmo, viu? Obrigada pela oportunidade, que nosso papo seja muito leve e bom aí. Bom, eu sou Mayara, né? Sou Mayara Oliveira, eu sou de Franca, mas já faz 10 anos que eu moro aqui em Ribeirão. Eu venho de uma família de empreendedores. O meu pai e a minha mãe têm supermercado em Franca, faz mais de 40 anos no mesmo endereço. E os meus pais são, assim, uma criação muito humilde, criados na roça, assim, né? Toda essa coisa humilde, mas muito trabalhador, sempre foram muito trabalhadores. E na minha casa a gente começou a trabalhar sempre desde muito cedo, né? A minha irmã do meio, ela começou a trabalhar no caixa com 8 anos de idade. A minha primeira carteira assinada foi com 15, né? Então, assim, a gente já começou desde muito cedo em casa. Só que, assim, uma empresa familiar, ela tem as partes boas, tem as partes ruins, né? E a única coisa que eu sabia que eu não queria na vida era ser empreendedora. Eu falei, não quero isso pra mim, gente. Meu Deus do céu! É muita coisa pra resolver, muita coisa pra fazer, enfim, né? Muita responsabilidade. E aí, na verdade, eu quis trilhar o meu próprio caminho, né? Assim, hoje quem toma conta do supermercado já não são mais meus pais. Minha mãe falecida, minha mãe faleceu em 2014, tem meu pai ainda, mas já não é mais meu pai que toma conta do supermercado, minha irmã mais velha, né? E aí eu quis trilhar o meu caminho, venho de uma formação, eu sou formada em turismo, né, bem em outra área aí. Eu tive 2 experiências internacionais, eu morei nos Estados Unidos, depois que eu me formei eu morei na Inglaterra. Quando eu voltei da Inglaterra, eu falei, não quero, acho que não vou trabalhar nessa área de turismo, o que eu faço? Não sei se eu faço uma pós-graduação ou se eu vou para outra área. E aí resolvi fazer arquitetura. Em Franca eu ia ter que esperar 6 meses pra ver se abriu o curso, e eu que sou ansiosa, que quero as minhas coisas pra ontem, falei, será que em Ribeirão não tem, gente? Não tinha nem um passarinho pra cuidar, né? Vim, fiz o vestibular lá, passei e tal, falei, vou pra Ribeirão. Na primeira semana que cheguei aqui em Ribeirão, eu não conhecia ninguém, tinha que ir e voltar todos os dias pra Franca, porque eu não conhecia ninguém aqui. Nada, não tinha referência nenhuma. Eu vim porque tinha o curso que eu queria, mas eu não conhecia ninguém. Tanto que o meu primeiro emprego que eu achei aqui em Ribeirão foi através da Cato. Nem foi porque a minha rede de contatos estava toda em Franca, eu nasci e cresci lá, né? Então vim, e aí fiz 1 ano e meio de arquitetura, e aí bateu de novo, falei, ainda não é isso que eu quero, não me encontrei ainda. Mas aí, como eu já tinha essa ideia de trilhar o meu próprio caminho, de fazer a minha própria história, e com muito respeito, com muita gratidão pelo que os meus pais me ensinaram, mas eu não queria continuar lá em Franca, né? Diferente de muitos amigos meus que eu tenho, que eles querem continuar, né? Tem essa história, assim, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí já não quis voltar mais pra Franca. Falei, não vou voltar, não quero voltar pra casa dos meus pais. Até então eu tava com 23 anos, né? Falei assim, vou ficar. E aí fui trabalhar em outras áreas e tal. Aí cheguei a trabalhar no banco, né? Trabalhei com um correspondente bancário, né? E depois trabalhei como líder de atendimento na Riachuelo, que foi uma escola, pra mim, uma escola de processos, do que fazer, de como. Era a primeira vez que eu, na prática, ali, eu gerenciava uma equipe de 20 pessoas, né, junto com mais outros 3 líderes de atendimento. Então foi uma escola pra mim. E aí depois disso trabalhei no Vita Residencial, fui corretora lá. Quando eu estava no Vita, isso foi 2018, eu conheci o Vinícius. Pra quem não sabe, eu e o Vinícius a gente se conheceu pelo Tinder. Dá certo, viu, gente? Funciona. Pode usar que dá certo. E aí, no final de 2018, conheci o Vi, até então tava trabalhando no Vita. E aí, assim, na semana que eu conheci ele tava juntou dinheiro, assim, economia de uma vida inteira, e tava dando entrada, sociedade, num bar, numa casa de espetinho, tinha lá perto da casa dele.
E assim, nem deu tempo, porque foi realmente naquela semana. Ele tava tipo, fazendo aquela troca de emprego, ele era CLT, tava saindo e tal, nem deu tempo da gente conversar. Foi uma coisa que ele fez, assim, e tal. E aí foi muito boa a experiência, foi boa até que não foi mais, né? Foi boa ali até o tempo que deu certo e tal. Quando não deu mais certo essa questão dele com essa outra sociedade, a gente tava em casa falando, nossa, o que a gente faz, hein? Vamos fazer alguma coisa, o que a gente gosta e tal, vamos pensar em alguma coisa que faça sentido pra gente, né, nessa parte e tal. E aí, numa ligação, assim, do dia, com a minha irmã, né, que é a minha irmã que toma conta do supermercado hoje, ela falou, ó, eu tenho dinheiro aqui, por que vocês não abrem um negócio pra vocês? Vocês já estão aí, vocês têm experiência, tá legal, vocês já conhecem mais gente, estão um bom tempo em Ribeirão e tal. Falei, pode ser que seja uma boa ideia, né? E aí começamos a pesquisar. E pesquisar, isso já era final de 2019, né? Já fazia um ano, a gente tava namorando. E aí, a nossa ideia inicial, Wender, era a gente abrir uma coisa relacionada à carne. E aí, sempre nessa ideia de inovação, de fazer uma coisa que o mercado não tem, de fazer uma coisa mais premium, mais assim, personalizada, sempre foi esse o nosso DNA, né? Nunca foi de ser uma coisa muito de entrar na briga de preço, de promoção, nada disso, né? Sempre foi uma coisa mais exclusiva. Mas Deus é maravilhoso, escreve certo por linhas tortas, né, gente? A gente não encontrava um lugar que a gente falasse assim, nossa, é esse lugar aqui vai dar super certo e tal. Encontramos um restaurante pronto, montado, perfeito, mas que não cabia essa ideia de carne que a gente queria. Aí falamos, carne não vai estar legal, o que a gente faz? E aí fomos pensando, e na verdade a parte operacional, a parte técnica é o Vinícius. O Vinícius vem de uma família de homens cozinheiros. O avô do Vinícius trabalhou 30 anos como cozinheiro no Regatas. O pai dele faz eventos, assim, atende pequenos eventos, pessoal da maçonaria, uma galera, assim, que o pessoal vai conhecendo. E é o poder do network, né? Indica pra um, indica pra outro. E ele nunca fez propaganda nenhuma. E 20 anos fazendo isso sem nunca ter colocado um outdoor na cidade. E aí ele veio com essa ideia, ele falou, olha, eu acho que caberia a ideia de uma pizzaria aqui. Acho que é legal, eu tenho um pouco dessa coisa italiana, aos finais de semana na minha casa, é o costume na casa dele, era assim, os homens iam pra cozinha, as mulheres, família maravilhosa, né, gente, eu não erro, né, eu não erro, família maravilhosa, os homens ficam na cozinha e as mulheres ficam na sala bebendo, família maravilhosa. E aí, a gente tem esse costume, né, gosta de cozinhar e tal. Vamos fazer esse teste? Vamos para São Paulo. Pegamos várias ideias de pizzaria, conceitos e construímos, fizemos curso para gestão de bares e restaurantes na Brasel de lá. Pegamos assim, vamos construindo a nossa identidade a partir de algumas referências, né? E aí chegamos, criamos todo o nosso plano de negócios e inauguramos em 13 de março de 2020. Uma semana antes de fechar, tudo na pandemia. E aí, ficamos exatamente uma semana abertos. Uma semana. Inclusive, no dia da nossa inauguração, eu tive amigos que falaram assim, eu não vou, tem esse negócio de pandemia, tem um negócio de um vírus que tá vindo aí, e aquilo tudo muito novidade pra gente, tá? Bobeira, imagina. Vamos ficar 15 dias fechados, vai dar tudo certo, imagina, né? Não foi bem assim. A gente pegou, sentou, chorou, ficou 10 dias fechado, falou, bom, se Deus é tão maravilhoso de não ter deixado a gente abrir um negócio que não dava para adaptar no delivery, a gente tem que aproveitar essa situação agora. Porque apesar de todo mundo estar virando delivery, mesmo quem já era e quem não era, né? Porque a pandemia ela foi muito, assim, boa pra parte do delivery, só que todo mundo virou delivery. A menina do seu condomínio que tinha uma receita de torta de frango, a menina que fazia, todo mundo virou delivery. E quem já tinha uma estrutura grande, os grandes players, né, do nosso setor em Ribeirão, ele tinha uma estruturinha de delivery e virou desse tamanho. Então a concorrência foi muito grande. Mas aí a gente falou, bom, estamos no mercado, viemos aqui, não viemos para brincar, vamos fazer isso. E aí refizemos todo o nosso plano de negócios e continuamos no delivery. E a ideia deu tão certo, foi tão legal para nós, a gente se adaptou tanto no delivery, que hoje o nosso atendimento é exclusivo delivery.
a gente não tem atendimento presencial na pizzaria. Exatamente porque a gente encontrou este nicho de mercado das pessoas que querem comer bem, que querem receber amigos em casa com uma pizza diferente, com uma pizza que seja uma pizza diferenciada. Então essa é mais ou menos a história da maestra aí, a escrever ainda. Que história mais legal. Mayara, o que eu acho mais legal dessa história toda que a Mayara contou, esse resumo, né? Da vida. Da vida. Cara, a gente acho que consegue se identificar muito, eu me identifico muito com isso. Com pelo menos 3 partes da sua história. A questão da sua formação, né, de você vir de uma formação, de repente desejar outras coisas e falar, cara, mas não era bem isso que eu quero e tal. Eu fiz física médica, no final da faculdade, já contei isso em outro podcast que a gente gravou, no final da faculdade eu percebi, cara, não quero fazer isso da vida, né? Não quero trabalhar dentro do hospital, que eu achava que era meu sonho até aquele momento. Eu falei, cara, eu quero abrir meu próprio negócio, mas que jeito, né? Como é que faz isso? O que abrir? Como que é Exatamente, isso, né? Aí você fica naquela coisa. A própria CLN a gente passou por isso, que você contou. Quando a gente teve o primeiro passo de expansão, na semana seguinte, que a gente ia acabar de inaugurar 2 núcleos, né, o segundo e o terceiro, veio essa questão do lockdown. Né? A gente vinha ouvindo falar, pode acontecer isso, tal, não sei o que, você lê, tá em tal lugar, tá espalhando, mas, cara, a gente no Brasil se acha meio que imune em algumas coisas. É verdade. E foi na semana seguinte, exatamente isso. Nossa. O segundo e o terceiro núcleos da CLN, eles fizeram uma reunião de negócio e parou. Nossa. Né? E a gente falou, e agora? E agora? Como que a gente faz assim, né? E inclusive, eu acho que as suas palavras foram perfeitas, porque a pandemia ela trouxe, logicamente, muitos desafios, muitas coisas trágicas e tristes, mas também ela trouxe oportunidades para a gente expandir muito a nossa forma de ver as coisas, de olhar para os negócios. Inclusive com gratidão por a gente ter continuado aqui, né, gente? Por estar tudo bem, né? Com certeza. A gente olhar para as nossas famílias, né, para tanto o lado pessoal quanto o profissional. Sim. Mas esse estudo, essa repaginação do modelo de negócios de vocês, que vocês tiveram, a gente também teve que passar por isso na CLN. Né? A gente passou por isso. A gente pensou e repensou várias vezes o modelo de negócio para falar, cara, agora a gente acertou a mão. Né? Então, assim, eu acho que a pandemia, por mais que ela trouxe problemas, ela trouxe essa aceleração nessa nossa forma de enxergar as coisas, de agir, né? De executar o que a gente precisava. Porque no Brasil, Andrew, assim, no geral, né? Claro que não existem fórmulas e tudo, mas no Brasil a gente é muito pouco preparado para ser empreendedor. Sim. A gente não aprende na escola, a gente não tem educação financeira na escola. O menino chega lá depois no colegial, o primeiro salário que ele ganha lá de R$1.000, R$1.500, R$1.200, ele quer gastar com o celular. Exatamente. Ele não sabe o que é poupar, ele não sabe o que é ter uma reserva de emergência. E se a gente não sabe isso na vida pessoal, quem dirá na profissional? Sim. Então, a maioria dos casos, inclusive na minha família, nós somos empreendedores por necessidade. Os meus pais lá atrás, 40 anos atrás, eles viram uma oportunidade e falaram, nossa, acho que isso é legal, vou fazer isso, vou me esforçar, vou trabalhar. A minha mãe trabalhava 18 horas por dia, quando ela trabalhava pouco, sabe? Então, assim, a gente não tem essa preparação teórica, a gente aprende na raça mesmo. E o que eu me identifiquei bastante com você, Má, é comigo a minha história mesmo. Eu sou empreendedora nata, sou fisioterapeuta de formação. Olha só. E passo para as minhas filhas o seguinte, eu nunca tive medo. E você é muito jovem, né, para tomar uma decisão assim com total alegria, brincando. Não gostei disso, não vou fazer. Acho que eu pensei na carne, mas eu vou fazer tal coisa. Você também não entrar num desespero dessa coisa do dinheiro. Exato. Do dinheiro, porque isso atrasa a vida. A gente acha que acelera, que vai pagar as contas, e não. Te emburrece, porque você começa a trazer um fardo tão grande do trabalho, pesado, né? Tão pesado, que você passa uma boa parte da vida fazendo para pagar coisa que nunca tem fim. Justo. Né? Então, assim, hoje a pandemia trouxe muito isso para vocês. E eu tô junto. Graças a Deus eu falei tchau, fechei também a minha clínica e vim 100% para a CLN, e a maioria
do nosso ecossistema são jovens, eu falo jovens até 40 e tantos anos. Sim. É jovem, né? E assim, trocando. Agora a gente vem escutando muito essa frase: estou em transição de carreira. Eu mudei, eu fazia isso. Você fala, nossa, não tem nada a ver com isso. Mas era um talento que ela tinha. Exato. De repente ela começa a fazer vela, fazer bolo. Sim. Confeccionar, não sei o que. Você fala, gente... E desponta, o negócio vira... E ela consegue enxergar e trazer a história dela. Por isso fala que você conecta com a pessoa, essa coragem de falar, não vou fazer isso, vou fazer isso. E tá igual, continua ganhando o mesmo dinheiro. Exato. Tem uma frase maravilhosa do Cortella que eu amo, é uma filosofia de vida, assim, que a vida é muito curta para ser pequena. É verdade. Né? Então, assim, também não acho que a gente precisa romantizar tudo. Não quero trabalhar com isso porque isso estressa. Não, gente, tudo estressa. Não quero trabalhar porque é difícil. Não, tudo é difícil, gente. A vida não é fácil, não. Sim. Entendeu? Mas assim, quando você trabalha com um propósito, com entender aquilo, eu falei para as meninas uma intenção, esses dias, né? E a gente não tem que ter medo de mudar. Entendeu? Porque se for pegar grandes empresas, assim, a Uber, né? Eu cheguei de Uber aqui agora mesmo, e aí eu venho pensando, a Uber é muito diferente desde quando eles começaram. Sim, porque você começa um negócio, você tem um negócio na cabeça. Mas aí você vai entendendo o mercado, vão mudando políticas, vão mudando leis, vão acontecendo coisas, acontece uma pandemia no meio do caminho. E aí você tem que ter essa flexibilidade para não perder a sua essência, mas para se adaptar ao que o ambiente pede. Entendeu? É a mesma coisa. Eu lá na pizzaria... Vamos colocar, o meu cliente que pede uma pizza de queijo brie com geleia de amora, ele é um cliente muito específico. Aí o cliente vira pra mim e fala assim, não, eu gosto de uma calabresa tradicional. Eu falo, não quero vender uma calabresa tradicional. Lógico que não. Se o cliente tá falando pra mim que ele quer e que ele gosta da pizza que eu quero, que ele gosta do formato que eu faço, eu não vou perder a minha identidade. Eu vou fazer uma calabresa tradicional que ele vai encontrar só lá na Maestro. Mas eu tenho que ouvir os clientes, tem que ouvir o mercado, tem que se adaptar também, né? E o mercado tá assim, por isso que a gente vive as startups. Exato. Tudo que é novo, como você colocou no Uber, e eu falo muito da CLN, né? Eu brinco, falei pro Ender, eu quero gravar um podcast falando sobre algumas coisas que a gente estava combinando. Uma delas são frases que eu invento para poder explicar a CLN, que é um conceito que eu invento. Então eu falo assim, startups são inovações. A CLN você já viu um cruzamento de gato com gambá? Não. Então, vai nesse caminho. Então assim, se ela adoecer ou se ela precisar mudar, não tem nada igual. Lógico. Então ela é tipo isso, tipo aquilo junto, tudo misturado, para desenvolver a mulher a fazer negócio. Justo. E qual é o caminho que a gente pega agora? Então a gente vem e resolve, né? Trazendo maturidade pro negócio e tem que ser assim. Sim. Hoje nós estamos vivendo e a gente isso. tem que pensar também, Selma, que assim, tudo que é uma coisa disruptiva, que é uma coisa nova, que às vezes as pessoas não estão acostumadas e tal, você leva um tempo a mais, né? Você leva um tempo a mais pra, eu vou usar educar, mas educar num bom sentido, né? Pessoa entender. Educar, pra pessoa entender o que é, Sim. né? Entender aquele formato, entender aquilo. E tem coisas que só o tempo traz. É verdade. Tem coisas que só o tempo traz, não adianta. A própria escola que a gente tá, né? Exato. A Vox Chuyu. É Exato. uma escola de A Rafa oratória. é maravilhosa, né? E ela nasce mais ou menos na mesma época que a gente, que a CLN, né? A Vox, mais ou menos, assim, 2018. E também uma escola de oratória, de comunicação. Né? É diferente, exato. Como tá agora chegando a Vox Kids. Que legal. Então, assim, muito legal, porque a gente ainda está muito raso no digital, não sabemos para onde a gente vai aí, né? Esse mundo. Eu vejo, se você olhar para os negócios, para o mundo que a gente está hoje, é um mundo muito exponencial, né? As coisas acontecem de uma maneira muito veloz. Muito. E o nosso cérebro não é preparado para isso. A gente nasceu para enxergar as coisas de modo linear. Justo. Verdade. Né? Então, quando a gente vive num ambiente que a tecnologia avança exponencialmente,
E isso demora um tempo, logicamente, mas começa a afetar os negócios, né? Ou seja, os negócios começam a mudar cada vez mais rápido. Consequentemente, nós, seres humanos, começamos a mudar também a partir da mudança dos negócios, e isso vai para as empresas, vai para o setor público, que seja, não importa. Mas tudo parte dessa questão tecnológica, né? Esse mundo faz com que a gente precise estar preparado para se reinventar o tempo todo. O tempo todo. E é uma questão que incomoda, né? Porque a gente pensa, acho que talvez de uma forma quase que natural, eu preciso deixar minha empresa redonda para ela seguir o caminho dela. Só que uma empresa, ela precisa, cara, ser o seu próprio concorrente. Vivo, né? Ela precisa ser um organismo vivo, de modo que ela precisa, ela mesmo, vamos dizer assim, destruir ela mesma para que ela seja o novo no mercado. Porque se a gente se mantém igual, vem alguém e acaba com a gente, né? Então a gente precisa ser o nosso maior concorrente. Com certeza. A própria empresa, Legal. né? Você se reinventar ao ponto de você matar você mesmo e conseguir nascer novamente amanhã, renascer amanhã, né? E o mundo cada vez mais precisa disso, né? E a gente vai ter que se adaptar a isso de uma maneira ou de outra, né? A Rosana Moraes é maravilhosa, né? Uma experiência maravilhosa. E ela usou um negócio que eu falei isso ontem pra ela. Eu falei, você usou um negócio que eu ando usando muito pra minha vida, que é assim, às vezes falta trilha neural pra gente. E eu falei pra ela, eu tô passando por esse momento na pizzaria. Porque assim, você começa fazendo uma coisa e a gente acha que, nossa, eu sei fazer pizza, vou abrir uma pizzaria. Mais ou menos isso, né? Não, eu sei fazer pão, vou abrir uma padaria. E aí eu sempre falo isso pro Vi, ele fala assim, eu falei, amor, quando a gente abriu a pizzaria, o que você achou que você ia fazer? Achei que eu ia fazer só pizza. Fazer pizza hoje é o que ele menos faz. Ele vai pesquisar coisas novas, coisas diferentes e tal. E isso tem que vir muito do empreendedor, porque assim, se eu, Mayara, reconheço as minhas falhas, se eu reconheço que eu não tenho trilha neural para cuidar do financeiro, para cuidar da parte administrativa, eu tenho que aprender de marketing, eu tenho que aprender de tudo, porque as nossas empresas, a gente começa de uma forma pequena. Quando você fala de uma empresa grande, ótimo, você vai lá, contrata alguém, fala alguma coisa, contrata o top do mercado e vai e tal. A gente eu presa, né? Eu desligo a chavinha aqui do network, vou lá para operação. Depois eu desligo a chavinha da operação e vou pro estratégico. Então você vai fazendo isso e a gente tem que reconhecer as próprias faltas que a gente tem e ir atrás. Eu não canso de fazer curso, eu tenho lá um dinheiro separado que eu falo assim, esse dinheiro, a gente vá bem ou vá mal, eu vou aprender a fazer network, eu vou aprender a vender, eu vou aprender sobre perfil comportamental, e a hora que, na próxima, quando acabar esses, eu vou lá e vou ver o que eu tô precisando na hora, porque senão as coisas vão passando e a empresa vai ficando morninha, né? Aí vai ficando naquela, e aí você vai entrando naquele coisa assim, você não se torna seu próprio concorrente, né? Você não faz. E aí vai. Gente, quem tá crescendo tá morrendo, né? Ou tá crescendo, e trocar conhecimento, né, Mayara? Eu falo também dentro dos núcleos de networking, quando eu falo do networking estruturado, é quando você consegue exatamente ouvir e passar o seu recado para o outro e o outro interagir com você, te trazendo estratégia. Eu chamo muito atenção nas conexões que a gente faz nos núcleos na mesa. Eu falo, é o coração da reunião. É o momento que você vai estar sentada numa mesa com 5 pessoas de outro campo. Olhando para o seu negócio. Quem formou em medicina não é igual quem formou em comércio, ou quem formou em direito, uma dentista. E imagina essas pessoas interagindo e dando estratégias para o seu negócio. Não vai longe, gente. Não vai longe. Ontem, no final da reunião, a gente estava a Lu Ará, que são da Conceito Vídeo de Foto, e a Sil, que ela tem a Pragtech, né, gente? Nossa, uma coisa que é totalmente fora. Eles ficaram lá 15 minutos falando, né, comigo, assim, conversando, que eu falava, gente, esse pessoal tem razão. Nossa, sabe o que eles estão falando? Olha, eles acreditam tanto no meu potencial. Nossa, que às vezes... Porque não é todo dia que você tá, nossa, todo mundo fala... Porque eu apareço muito nas redes, eu falo, gente, energia, bom, não sei o que lá. Não, gente, mas não é todo dia que a gente tá assim, não, né? Tem dia que eu nem atendo o celular e falo, gente, hoje a energia não tá boa pra trocar, não, nem vem, né? Então, não é todos os dias que a gente tá na nossa melhor performance. E ter isso, ter alguém que acredita em você, de repente, naquele dia específico que nem você tá acreditando em você e que vê o seu negócio e fala, você tem potencial, você vai fazer, você vai estourar, faz isso, faz aquilo. Às vezes a gente tá tão dentro da operação que você fala, ai, nossa, tão difícil, meu Deus, tão cansado. Aí o outro fala, difícil?
Que é difícil, tá vendo o quê? Então esse olhar novo para o seu próprio negócio, que a gente tem que ter assim, cabeça para ouvir, né, humildade para ouvir, né, entender, adaptar aquilo, porque também não é tudo que dá pra gente adaptar ao nosso negócio, ninguém sabe melhor do nosso negócio que a gente mesmo. Só que as pessoas às vezes sabem tanto, que elas podem agregar tanto ao nosso negócio, às vezes mais do que a gente mesmo. Porque a gente está ali tanto dentro da operação, tanto dentro do dia a dia, que você não consegue ter aquele olhar de fora, né? E isso foi muito importante, né? Ontem mesmo, inclusive. É verdade. Eu acho que tem duas coisas que você falou que eu gostei muito, Mayara. Primeiro, a questão do aprendizado, né? De você estar sempre, se manter em constante aprendizado. Eu acho que a gente está numa era muito voltada para isso mesmo, de aprender o tempo todo, né? De aprender continuamente. Porque se parar a pensar, alguns anos atrás, que a gente imaginava, eu vou fazer a faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação e ok. Hoje, da mesma forma que o mundo muda rapidamente, Exato. o conhecimento também. Exato. Né? A cada 4, 5 anos, cara, de repente alguma coisa que era verdade já não é mais. Né? E cada vez mais esse tempo se encurta. Exato. Então, se você faz uma faculdade hoje de 4, 5 anos, de repente o que você aprendeu no começo, na hora que você termina, já não é mais aquilo. Já não é mais, já está obsoleto. Né? Então, essa questão de aprender o tempo todo, aprender durante toda a vida, é cada vez mais importante, principalmente por negócio, porque não adianta você querer que o seu negócio reinvente o tempo todo se não começar por você se reinventando o tempo todo. É né? verdade. Então, a questão do estudo e dessa evolução, acho que é um ponto crucial. Eu acredito muito nessa questão do aprendizado, eu acredito muito no autodidatismo, sabe? Eu valorizo demais a questão da pessoa sentar e estudar por conta. Ir atrás. Sabe, eu acredito muito nisso porque, inclusive, se você for para pensar, quando a gente fala do princípio de Pareto, 80-20, vale para quase tudo na vida. Então, quando a gente pensa em conhecimento também, né, você consegue tirar muito valor de um determinado conhecimento sem ser um especialista naquilo. Se eu preciso, por exemplo, de ampliar meu conhecimento em marketing, em vendas ou em financeiro, eu consigo discutir sobre aquilo, eu consigo trazer valor para minha empresa voltado para aquele campo do conhecimento, sem ser um especialista financeiro, ou de comercial ou de marketing. É lógico que eu preciso dessas pessoas também conectadas a mim, mas não significa que eu não preciso saber nada sobre aquilo. Não, até para você não ser enganado, né? Eu preciso ter conhecimento amplo para dirigir um negócio e fazer com que ele aconteça de uma maneira diferenciada, principalmente se você quer que o seu negócio atinja determinados patamares. Exato. Né? Então isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Ao mesmo tempo, eu valorizo demais essa questão do conhecimento, cara. Conhecer pessoas e conversar com pessoas é algo impressionante, né? Como que, às vezes, 5 minutos de conversa muda tudo. Muda, né? Gente. Troca de experiências é algo fantástico, porque aquela pessoa viveu uma vida que você não viveu. Justo. Então, ela traz uma bagagem que você não tem e você leva também uma que ela não tem. Então, essa troca eu acho muito interessante e isso acontece muito nos núcleos de negócio, né? Acho que talvez por isso que a gente fala, cara, como que as pessoas mudam tanto em um curto espaço de tempo, né? A gente pega 4, 5, 6 meses de uma pessoa dentro de um núcleo de negócio, como por exemplo os da CLN, parece que a pessoa se transforma, ela não é mais aquela pessoa do início, do primeiro dia, ela é outra pessoa. Independente e é mesmo, E né? é mesmo. É. Por que você acha que isso acontece, Mayara? Isso aconteceu com você também? Teve essa transformação nesse período? Tem algo que você fala, cara, isso aqui eu acho que é o ponto que mais mudei. Pegou. Assim, ó, eu acho que primeiro, para estar num núcleo, né, de network, você precisa ser o sócio que tem o perfil de pessoas. Porque você precisa entender que eles são pessoas, não são números, entendeu? Quando eu entrei no CLN, o meu mentor tinha falado, né, assim, existem alguns grupos e tal, fui no primeiro coisa, e aí ele me traz muito para a realidade de números, mas também para a realidade de pessoas, porque muitas vezes você pode ser que a Selma não seja minha cliente habituê, que ela não compre lá uma vez por semana, mas teve uma liga que eu fiz com ela e ela me deu um toque de marketing que revirou completamente a minha forma lá de pensar a cultura da empresa. Então não é só o vender ali dentro, entendeu? O último curso de vendas que eu participei, que eu acabei semana passada, no primeiro dia do curso eles fizeram assim, 20 participantes mais ou menos. Quanto tempo de experiência você tem com vendas? 10 anos, 15 anos. Somaram todos e aí a ideia dessa soma era: temos um professor de 480 anos, porque somando toda a experiência de todos os participantes, você tem ali 480 anos de experiência de pessoas que estão no mesmo caminho que você e podem te ensinar muito, né? Então eu acho que
essa é a grande chave pra mim do grupo, de eu discutir ideias e eu trazer pras meninas, às vezes, assim, uma dor, né? E falar, nossa, tal coisa, assim, não sei se tá legal, tal. Nossa, por que você não faz tal coisa? Ah, me dá uma ideia de marketing, me dá uma ideia de um fornecedor diferente, sabe? Tem uma menina que eu conheço, né? Ela na verdade, eu conheci ela fazia uns 6 meses e aí ela nunca tinha comprado pizza comigo. Mas um belo dia ela me indicou pra fazer parte de um teste do meu sistema, né? Que os meninos me atendiam bem, mas, né, eu era mais uma cliente ali pra eles. Por ela ter me indicado, o dono do sistema foi na pizzaria e passou 2h30 lá comigo. E ela ainda fazia 6 meses que ela conhecia, nunca tinha comprado a minha pizza, mas fez essa indicação que assim, ó, em 2 anos e meio de sistema, eu nunca tive aquela visão sobre o sistema. Gente, às vezes vale muito mais do que a menina comprar em si ali comigo toda semana. Claro, ficaria muito feliz se ela comprasse, né? Não é assim, não preciso comprar de jeito nenhum, compro. Mas esse conhecimento que as pessoas trazem de vida e de falar e de conversar, é pra mim o grande ponto, assim. Sabe onde virou a chave pra mim a palavra network estruturado? Quando em 2018 eu fui num café da manhã de uma empresa e que mexeu comigo, e eu falo isso muito em palestra, né? Eu comprei uma visão. Sempre falava isso, eu comprei uma visão de network estruturado para a mulher, porque aquilo era assim, criou uma insatisfação comigo, porque eu venho de um pai muito sonhador, muito empreendedor. Legal. No sentido assim, meu pai era conhecido, Maiara, vendendo fazendas. Então eu fui criada falando assim, nossa, teu pai é uma inteligência, uma coisa assim. Ele descobriu uma fazenda que fazia fundo caminha lá no Mato Grosso e papapá. E eu tenho mais ou menos isso, né? De nascer, é genuíno, é meu. Se é bonito, se não é, nunca soube. Fui criada assim, né? E quando eu vi aquilo, eu entendi assim, ó, o que é o network? Para mim, é você desenvolver uma habilidade de uma tal forma que você esquece que isso é uma conexão e que isso é uma venda. Verdade. Então, tipo assim, eu tô andando na rua, eu vejo, nossa, isso tem muito a ver com a fulana, puf, aí você faz. Eu fui descobrindo isso quando eu fui estudando o networking de hoje, que eu, da CLN, assim, que é o que eu estou, de falar assim, meu Deus, quantas pessoas que eu escuto que fala assim, nossa, Selma, sabe aquele contato que você me falou lá de não sei de onde? Aquilo se tornou em tal coisa. Ou aquilo, fala assim, minha irmã falava assim, nossa, você precisa ganhar dinheiro com isso. Você dá para todo mundo e você. Isso antes de eu conhecer o network. Então eu acho que isso, quando eu vou apresentar, ou quando eu tô com vocês nos núcleos, eu costumo dizer assim, esquece você. Poxa, presta atenção no que ela faz. Vai lá comer a pizza, conhecer a Maiara, dar risada com ela, que de repente você está fazendo alguma coisa, vou indicar a Maiara. Exato. Que às vezes não é dinheiro, às vezes é uma conexão que vale trilhões de dólares. Com certeza. Né? É isso que eu acho que a gente faz ali. Tá treinando essa habilidade. Com certeza. E aí, faz tanto sentido que, assim, realmente vira uma coisa natural. E por isso que é tão importante, né? A Josi bate muito nisso, fala, meninas, façam a liga. Porque, né, como a reunião, ela é muito protocolada, eu sempre falo isso. Sim. E ela tem que ser mesmo, porque, gente, 30 mulheres falando, tudo que faz 15 dias que não se vê. E a gente quer conversar, e a gente quer falar. Se não der uma segurada, a mulherada vai que vai já 4 horas da manhã, né? Mas assim, depois disso, porque aí. E outra, eu costumo falar assim, ensinar sim pra você do meu negócio, tem alguns pontos chaves que eu acho que não dá pra falar, não dá pra pessoa não saber, por exemplo, o meu atendimento é exclusivo delivery, né? Por exemplo, a gente tá pensando em agora por uma parte de eventos também e tal, mas ainda não estamos nisso. Mas a gente vai ligando, eu vou ensinando mesmo as meninas. E aí também, e sabe que é uma coisa? Exato. Às vezes a gente tem que saber falar, a gente tem que saber escutar também. Porque às vezes a pessoa também não sabe o que falar. Se ela não tem esse clique do, nossa, como eu vou ensinar a Selma
a me conhecer, a me colocar no radar dela para ela poder me indicar. Às vezes também passa a conversa ali e fica uma conversa de comadre ali, né? Isso também não pode acontecer. Mas o que eu sempre falo para as meninas é assim: a mulher, se você for pensar, a gente está relativamente muito pouco tempo no mercado. Sim. Né? Inclusive, assim, a minha mãe, por exemplo, ela quebrou muitas barreiras porque minha mãe não gostava de cuidar de casa. A última coisa que minha mãe fazia era cuidar de casa. E a minha mãe é de uma geração de mulher, é que eu ia falar mulherzinha de dona de casa, não é isso, né? É mulher que fica em casa para cuidar dos filhos. E tá tudo bem você ser assim, desde que isso faça parte do seu DNA, desde que isso faça parte da sua essência. Se a sua essência é acordar 4 horas da manhã como ela acordava e trabalhar até 9 horas da noite, você tem que ser o que você é, entendeu? Então, assim, se não faz parte do seu DNA fazer isso, então o que você vai fazer com isso, né? Então acho que a gente tá aprendendo também, né? Aprendendo. E assim, a mulher influencia muito na compra. Eu acho que quando a gente descobrir esse potencial que a gente tem de fazer negócios, talvez inclusive até mais do que os homens, com todo respeito, não é criar uma rixa, não é isso, entendeu? Mas o poder de influência que a mulher tem no geral, e eu tô falando de comportamento, né? Até daquelas pesquisas que falam, quem decide a compra do carro é o filho. Porque se o filho é novo e ele precisa de uma cadeirinha, você não vai comprar um carro de 2 portas, por exemplo, entendeu? Então, nessa escala, acho que quando a mulher tiver noção desse poder de influência, acho que ninguém segura, hein, gente? Você quer ver o que você falou aí? Eu pensei, eu gosto muito de fazer essas pegadinhas dentro dos núcleos, das reuniões, assim. Fala para a Maiara, apresenta a Maiara para a Maiara. Justo. Como se você estivesse falando com alguém. Então tem uma pessoa aqui e você vai vender, vai falar quem é a Maiara, vai falar da pizza da Maiara, e aí tá quanto tempo que já estão fazendo network estruturado em um núcleo com uma mentoria e tudo mais, e às vezes fica branca. E não fala do jeito que é pra falar. Aí fala assim, Maiara, ela falou certo de você, te descreveu, vendeu o seu produto? Falta isso. Então, assim, pra já aproveita e corrige, mas, né? Mas pra você ver quanto que a gente ainda no relacionamento, na convivência, fazendo o método ainda é difícil. E aí, porque assim, no final das contas, quando eu te indico um lugar, por exemplo, a minha irmã é uma das minhas maiores influenciadoras, assim, porque a gente tem mais ou menos os mesmos gostos e tal. Então, o dia que ela fala assim pra mim, nossa, comi num lugar tal, não sei o que lá, porque ela me conhece, ela sabe o que eu gosto. Então, quando ela me indica, quando ela vê esse diferencial nesse lugar e ela indica pra mim, a probabilidade de eu comprar é gigante, né? Então, se a pessoa pegou os meus diferenciais e ela conhece outra pessoa que acredita que vai ver valor nesses diferenciais também, gente, é assim, ó, é muito difícil não converter uma venda nisso e converter um cliente fiel, que é isso que eu também sempre falo. Essa questão do networking, ele não é número, ele não é o tráfego pago que vai te trazer 10 mil leads e volume, não sei o que lá, mas é um volume constante da pessoa que virou o seu cliente mesmo, porque ele tá ali dentro do seu círculo de amizade, porque ele tá dentro dos seus diferenciais ali. Então é um volume constante, que é a teoria de Pareto. 20% dos meus clientes mantêm 80% do meu faturamento, né? Então, como essa nossa ideia, por exemplo, não é ser massificado, ter muita coisa, eu não preciso inclusive nem atender a cidade toda, né? Se eu tiver aqueles clientes que compram sempre e gostam e vão comprar cada vez mais eu já descobri o segredo aí, né? Sim, eu acho interessante essa questão que vocês colocaram, porque o networking é aquela história, a gente cuidar de um pequeno grupo de pessoas, mas a gente cuidar de uma determinada forma que aquilo se torne realmente um braço comercial da nossa empresa. Justo. Porque assim, nós seres humanos também, a gente consegue nos relacionar de forma mais profunda com um número limitado de pessoas. Sim. Existem estudos que apontam em torno de 150 pessoas, 150 pessoas, né? Então assim, não adianta tentar cuidar das 20 mil pessoas que estão lá no LinkedIn, nas 5 mil, 10 mil pessoas que estão lá no WhatsApp, né? Mas se eu cuidar de 30, 40, 50 pessoas que eu consigo conviver regularmente com elas, fazer com que elas entendam o meu negócio, falem de mim por aí, eu consigo impactar centenas, milhares de pessoas. Com certeza. Eu acho que um ponto interessante que vocês falaram é essa questão de nos fazer entender pelas demais pessoas, porque eu acho que eu olho para mim no passado e vejo muito isso. Eu comecei a empreender como uma empresa de consultoria,
né, a Evidentes Qualidade, minha sócia era de Franca, e eu buscava clientes aqui na nossa região. E assim, qual que era a minha intenção quando eu conversava com alguém? Quero falar da Evidência, falar da minha consultoria, né? Eu queria expor isso e pronto. A partir do momento que eu comecei a estudar e ter esse contato com o networking, mas eu quero saber de você também. Exato. Isso gera um relacionamento muito forte, mesmo que eu não venda para você, depois você pode me fazer uma indicação valiosa como essa que você citou agora há pouco, né? A pessoa não comprou a sua pizza, mas ela te fez uma indicação, surgiu uma oportunidade ali que foi tão valiosa ou mais valiosa do que realmente aquele dinheiro que poderia ter entrado. Exato. Eu acho que o networking gera muito isso. Quando eu fiz parte de grupos de networking, fiz parte de alguns grupos, de algumas empresas, eu percebi muito essa falha em mim no início. Porque eu ia falar de consultoria, eu falava muito para as pessoas, por exemplo, de um principal produto que a gente trabalhava. Ali, né? A gente trabalhava muito com normas ISO, né? Então, eu falava para aquelas pessoas do sistema de gestão ISO e tal, como que funcionava. Eu achava que elas estavam entendendo o que eu estava falando. Né? E eu fui perceber comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende, exatamente, né? Eu fui perceber um determinado dia que, cara, eu não estou conseguindo ser absolutamente nada claro. Uma pessoa virou para mim e falou: eu queria muito te ajudar, cara, mas eu não consigo porque eu não conheço nenhuma empresa que tem milhares de funcionários. Eu falei: cara, mas como assim? Eu posso ter uma empresa com uma pessoa só que o que eu faço serve. Olha só. Então assim, eu peguei assim, cara, eu tô explicando errado para essas pessoas, eu não tô fazendo claro para as pessoas entenderem onde que estão os benefícios da minha atuação na empresa dela. Exato. Né? Então assim, olha só, por que isso acontece muitas vezes? Eu acredito que normalmente a gente só fala do nosso negócio. Sim. A partir do momento que a gente fala do nosso negócio, pensando que aquela pessoa vai falar do nosso negócio para alguém e eu tô ouvindo ela também falar do negócio dela, isso começa a abrir muito a minha mente para entender de negócios e não falar só do meu, mas entender mais sobre negócios, e isso vai fazer naturalmente eu falar melhor sobre o meu negócio para as pessoas. E entender como você pode, de repente, fechar uma parceria do que seja, às vezes, melhor do que aquela pessoa comprar de você. Eu fiz um evento semana passada de uma amiga minha que ela tem um coworking aqui no Times Square. Gente, eu não preciso de um coworking. Eu não uso um coworking. Mas a gente fechou uma parceria que eu peguei 20, 25 leads de meninas ali no evento que gostaram e que foi maravilhoso, e que eu indiquei 3, 4 meninas do CLN e teve palestra e as meninas super venderam bem, e aí as que não venderam tiveram clientes e tal, assim. Então assim, se eu olho para aquela amiga, e hoje ela é uma amiga pessoal minha, se eu olho para ela e falo assim, coworking, imagina, vou deixar esse relacionamento aqui, porque se eu pensar de uma maneira interesseira, isso não faz sentido. Mas há 8, 10 meses, quando eu conheci ela, eu senti um negócio, eu falei, nossa, eu gostei do jeito dela, achei legal a forma como ela se coloca, o que ela fala, as coisas que ela fala, é muito gostoso. E aí chamei ela pra almoçar, e aí foi virando, que foi assim, uma parceria pra vida mesmo, entendeu? Então, se a gente pensar, eu acho que é pensar com uma cabeça pequena, às vezes, assim. Sim. Porque às vezes, digamos que você é uma pessoa que... A Iva, por exemplo. A Iva, ela vem de Mary Kay. E aí a Iva, a gente chama ela de diva, musa fitness, ela vive de dieta, ela é super bonitinha, ela não come, ela não sei o que lá, não sei o que lá. Se eu fosse pensar isso, e a Iva, além de consumir comigo, ela compra toda semana? Não compra toda semana, ela é uma pessoa que está sempre de dieta. Mas além de consumir, domingo passado, vieram 2 indicações dela. Sim. Porque tudo bem ela não comprar comigo, se ela me indicar para pessoas que comprem. Sim. Entendeu? Não precisa ser, tem que pensar o além daquilo ali. Exato. Tem que pensar o além do eu vender pra você. Porque pode ser que, nossa, uma das meninas eu achei tão bonitinha, ela me veio com uma culpa assim, fala assim, olha, eu vou ficar te devendo, porque na minha casa faz 20 anos que a gente pede na mesma pizzaria. O meu sogro e minha sogra vai pra minha casa todo santo sábado. Eu não vou conseguir trocar. Eu falei, imagina, não tem problema. E ela assim, né, ficou com aquilo. E a menina me indicou no condomínio dela, choveu de gente que comprou. Ela mesma comprava, tá tudo bem, gente. Você não consegue ficar dentro daquilo ali, né? É esse conceito que eu pego. Quando eu falo muito forte isso, olha, você não vai
para um núcleo de negócios buscando consumidor. Esquece. Você Justo. vai para um núcleo de negócios buscar conectores. Justo. Essa palavra conectores nasceu aqui Maravilhosa. comigo na CLN. Fala, se a gente está falando em rede, são vários fiozinhos que tem que ir amarrando. Eu sou uma conectora para o Wender para você para o Araque, porque atrás da gente isso é literatura. Exato. A gente tem milhões de pessoas aqui. Se cada um for conector do outro, é isso que nasce um núcleo de negócio. Esse é o pulo do gato. Para mais nada, esse é o pulo do gato. Então, assim, não pensa a Maiara nunca comprou comigo. Mas a Maiara é sua vendedora. Exato. Ela tem que te vender. Esse é o nosso resultado aqui. Exato. Se todo mundo focar nisso. Uma vez, Maiara, engraçado, eu lembrei aqui, a gente na mesa de conexão com produção de meias. Aí eu disse assim, a cada mesa que você estiver do núcleo de uma reunião, você dá uma meia para cada uma. Se são 5, você dá 5 meias por reunião. Você tá louca. Imagina, eu já vou pagar mensalidade, ainda vou pagar, mas aí eu paro para pensar assim, trabalhei na Lupa 16 anos. Quanto custa uma meia para você? Se essa pessoa achar muito simpático receber uma meia de qualidade, e você falar, essa meia vai lavar, não tem bolinha, não tem isso, não tem aquilo, ela vai usar, vai vir realmente, nossa, que menina bacana, ganhei essa meia realmente não cria bolinha. Você ganhou quantos vendedores? Nossa senhora, isso aí só da academia que ela vai, do filho que vai na escolinha, do não sei o que lá, dos amigos do marido que joga futebol. Nossa senhora, não tem fim. Exato. Não tem fim. E a gente ser congruente com aquilo. Esse é um outro ponto também, né? Então, exato. Eu falo da sua pizza e como a sua pizza e acho maravilhoso. Bom, antes de você entrar, viu? Você sabe disso, né? Verdade, A gente já... Ai, não acredito que o maestro tá na CLN. Eu acho bom, porque eu ando andando bastante, né? E nos lugares as pessoas falam assim, você que é a Maiara da Maestro? Aí eu falo, a experiência foi boa? Foi boa, foi boa. Eu digo, ai meu Deus, foi boa. Então tá. E é maravilhoso mesmo. E é muito isso, e assim, tanto por isso que tá com uns 40 dias mais ou menos, a gente tinha um atendimento único, exclusivamente delivery. Mas eu tava sentindo exatamente isso, principalmente porque eu trabalho com alimentação. Gente, quando que você indica alimentação? Quando você experimenta. Sim. Quando você prova, quando você tem aquilo. Por isso que eu tô em tudo quanto é lugar que a gente faz, eu faço parceria e faz, porque as pessoas precisam me conhecer, entendeu? E aí, por isso que eu fiz lá na pizzaria mesmo, e ainda avisei pras meninas, falei, gente, seguinte... Eu não tenho atendimento presencial. Aqui vocês vão vir a cadeirinha de plástico, o lugar não tem assim, mas eu quero que vocês venham pra vocês terem essa experiência. Se vocês quiserem entrar na cozinha, entra na cozinha. Vem que eu vou explicar pra vocês como que vai estar. Então assim, legal, atendi da forma que eu consegui o máximo ali com as meninas, entendeu? E assim, eu acredito, pelo menos pelo feedback que a gente teve, que as meninas adoraram, porque foi experiência extra reunião, da gente ter que é exatamente essa coisa eu não vendo pizza, eu vendo a união das pessoas, gente. Qual foi a última vez que você teve tempo pra conversar que não fosse de problema com seu marido? Exatamente. Qual foi a última vez que você fez a lição de casa com seu filho? Porque você chegou em casa e ainda tinha que fazer janta, fazer não sei o que lá, e depois lavar a louça, fazer essas coisas. Então o que a gente vende quando você leva comida na casa das pessoas é o tempo que a pessoa economiza e pode gastar com outras coisas. A última coisa, produto de qualidade, gente, não é diferencial. Produto de qualidade é o básico que eu tenho que fazer, não? Qualidade, meu produto é muito bom, mas é por isso que você tá no mercado. Se não fosse bom, você não tava no mercado até hoje, né? Então, assim, esse é o básico que você vai tendo ali, e aí vai entendendo isso, e assim, o evento foi maravilhoso, exatamente por ter essa estratégia das meninas virem conhecerem e que elas possam indicar para outras pessoas também, né? Perfeito. É isso. Foi boa. Cara, eu fico ouvindo vocês falar, vem muito a questão da nossa filosofia, né, do dar e receber na minha mente. Porque a gente acaba se doando para um grupo de pessoas e não necessariamente aquela pessoa vai nos devolver de volta aquela doação, aquela contribuição que a gente levou. Exato. Mas é o grupo em si. Exato. Né? E às vezes através de uma pessoa que foi conectada por alguém do grupo, então ela nem faz parte do grupo. Então esse retorno às vezes não vem nem de dentro do grupo especificamente, né?
Isso me traz muito o início da carreira de consultoria, quando eu tive um contato com um consultor de Bauru, Valério, e ele já vinha com muita experiência na época e, cara, ele ajudou demais a gente no início, sabe? Ajudou, ensinou, foi meu primeiro professor mesmo, voltado para a gestão da qualidade. Aí teve um dia que eu falei assim, cara, como que eu vou te retribuir isso que você está fazendo por mim? Eu falei assim, você não precisa me retribuir, o dia que você puder fazer o mesmo por alguém, que você faz. Olha, muito legal, nossa, né? Que e pra mim ideia isso fantástica. Pra mim é uma das coisas, assim, tem algumas coisas que me falaram ao longo da vida, sei lá, uma meia dúzia que ficou cravada, sabe? Essa é uma delas. Então eu sempre lembro do Valério, um dos melhores consultores que eu já conheci, junto com a Paula lá de sócia de Franca. Acho que são as duas pessoas de consultoria, de gestão, que mais marcaram a minha vida. E isso que ele disse foi realmente especial. Cara, o dia que você puder fazer algo por alguém, faça. Eu acho que isso é uma coisa que vive dentro do núcleo. Exato. É como se, esse é um ponto da minha vida, é como se dentro de um núcleo de negócio como o da CLN, isso existisse naturalmente entre várias pessoas. Exato. É porque você está contribuindo. E ao mesmo tempo você sabe que aquelas pessoas, a hora que elas puderem, elas vão contribuir. Exato. E Wender, eu acredito assim, que inclusive não é nem fazer pensando nisso, porque vira uma coisa tão natural, igual, por exemplo, nesse evento que eu indiquei as meninas da semana passada, a dona do cowork, eu conheci ela, né, de outro grupo, enfim, né, fora do CLN, e aí quando ela veio me falando, então pensei em colocar uma menina da Mary Kay. Aí eu esperei ela falar pra ver se dava ali. Eu falei, você conhece alguém? Tem alguém que dá? Não, conheço, mas não tem. Então eu falei, olha, eu tenho uma pessoa de muita confiança. Eu tenho uma pessoa que eu gostaria de dar a oportunidade, que eu confio. Então foi um peso 2. Por quê? Conhecer alguém que vende Mary Kay, todo mundo conhece. Conhecer alguém que tem pizzaria, às vezes nem tanto, né? Mas assim, pizzarias em Ribeirão, nossa, tem várias ótimas, maravilhosas. Mas quando você faz pensando assim, eu sempre desconfio quando a pessoa fala assim, entrei e foi péssimo. Nossa, mas foi muito ruim. Mas eu nem vendi, nem sei. Entendi. Mas você indicava as pessoas? Não, nunca indiquei ninguém. Mas você conheceu melhor as pessoas? Você fez liga? Não, liga, nunca fiz liga. O quê? Não, mas eu entrei lá pra vender. Eu entrei lá esperando aumentar o faturamento. Mas o que você tá dando pra isso? Gente, isso é uma filosofia de vida mesmo. Sim. Entendeu? Porque às vezes você pega muito no relacionamento mesmo, vamos pegar, né? Muito no começo, assim, por exemplo, eu e o Vinícius mesmo. Às vezes ele me puxava e falava assim, amor, tá bom, você espera que eu seja assim, assim, assado, mas o que você tá fazendo por mim? O que você tá doando mesmo, né? Porque afinal de contas, gente, é um dar e receber mesmo, né? Então assim, vou fazer... Não, e às vezes é aquilo, às vezes nem vem dessa pessoa, mas vai vir da outra, mas vai vir da outra, e você vai construindo isso, né? É uma balança ali. Então, quem fala que, mas você tá fazendo direitinho, você tá, não tá, né? Não tá. E outro ponto, a Mayara vai falando, vai me dando uns insights da própria metodologia, porque assim, o que você falou, a gente escuta muito, Má, quando a gente vai apresentar e a pessoa fala assim, eu acho que eu vou ficar, tem 2 planos, né, o anual e o trimestral. Acho que eu vou ficar assim porque eu quero ver se eu vou ter resultados. E aí esses dias eu falei, será que eu fui grosseira, né? Porque eu tô sem... Direta. Eu tô meio aquele, assim, perguntando, sabe? Será que eu fui grosseira? Eu disse assim, olha, a gente tem os indicadores na metodologia. Os resultados são medidos, sim, mensurados, mas você pode se assustar, porque esses resultados te levam para dentro de você mesmo, como se fosse um espelho. Justo. Ela falou, como assim? Eu falei, bom, se você não faz, você vai dizer assim para mim, mas eu não consigo fazer liga tal. Por quê? De repente você é antipática. Simples você assim. vai ter que mudar, você vai ter que ser empática. Por isso que eu te falei que tem que ser o simpática. sócio que gosta de gente. Aí você não vai ser boazinha. Exato. Você vai ter que aprender a sorrir, a conversar, a se interessar pelo outro. Aí não tem paciência. Então você não vai ter resultado mesmo. Exato. Ou, você não foi em lugar nenhum, você não fez liga nenhum, você não encontrou com ninguém, você não conheceu ninguém. Você quer o quê? Aqui. Não
não vai ter resultado mesmo. Não tem. E isso é muito, muito real. Quando a pessoa... E isso que eu te falo... Desculpa, te perguntar. Não, quando a pessoa vê mesmo. Né? Porque assim, ó, igual, a gente foi entendendo esse perfil, assim, do Vinícius mesmo, né? O Vinícius, ele é uma das pessoas mais legais que eu conheço na vida, gente. Só que o Vinícius é de conexões profundas. Ele é de chegar assim, ó, de fazer com... Ele tem pouquíssimos amigos. Porque pra ele quer ter aquela conexão com a pessoa, de conhecer, de estar sempre ali e tal, né? E ele é muito de números também. Então, muitas vezes, ele não entende. Eu falo sempre pra ele, tô indo no chá das comadres. Aí eu, mas fazer o quê? Vai conversar? Conversa, né? Tô indo no chá das comadres, tô indo fazer amizade, né? Se a pessoa não entende esse poder de conhecer gente, de fazer... Gente, não vai longe. Eu tava, há pouco tempo atrás, numa palestra do Sr. Maurílio Biagi, e tô falando o nome de todo mundo, né, gente? Pode falar, né? O nome de todo mundo. Palestra do Sr. Maurílio Biagi lá. Gente... Quanta experiência aquele homem tem. Sim. E aí ele virou e falou assim, um dos maiores negócios que eu fechei na minha vida foi numa festa. Uma festa de gala. Nós tava saindo, tudo chumbado de lá. E eu ainda, acho que era o negócio, não sei se foi da Coca, um negócio, eu não lembro bem o que era o negócio, mas eles que era um negócio grande, né, dadas as proporções ali, né. E aí, quando eu era um americano, e aí quando eu fechei o negócio com ele, eu dei a mão pra ele e falei, ó, no meu país, quando a gente faz um negócio, você pega na mão e uma pessoa tem que vir cortar, que é meio que o fio do bigode ali, né. Meu, um cara tava fazendo esse negócio na festa, a gente foi esses dias para trás na festa da CIRP, né, no jantar que teve e tal, e aí tem o sócio, né, aí o Vinícius, você pôr roupa, nossa, não sei o que lá, nossa, a gente vai jantar, vai chegar tarde, nossa, a gente não vai trabalhar hoje, vamos sentir, gente. O que nós éramos de amizade, nós saímos de lá com um sócio quase para um outro negócio que ele queria. Um menino que a gente já conhecia há muito tempo. E ele virava e falava assim, eu vou sair daqui com você, eu quero ter um negócio com você. Que legal, nossa, não acredito que a gente nunca tinha tido essa conexão. Porque é assim mesmo, gente. Você vai fazendo negócio com pessoas... assim, né? E você chama para um aniversário, e vai fazendo uma amizade mesmo, né? Sabe que interessante? Tem uma das coisas que a gente fala, inclusive nos nossos treinamentos da CLN, porque às vezes as pessoas chegam e falam, mas como que eu começo, né? Quais são os primeiros passos? Aí um dos itens lá que a gente fala diga sim para as coisas. Diga sim para convites. Boa! Né? É impressionante como você dizendo sim, a coisa se desencadeia. Às vezes um detalhe, vamos numa palestra, vamos num jantar, vamos na casa do amigo. Eu entendo o Vinícius porque eu acho que eu tenho mais esse lado também. Né? A Fer já é o seu estilo, já fala com todo mundo, não sei o que. Eu, se eu chego num lugar, eu falo pra Selma, eu já fico mais na minha e tal, não sei o que. Quero encontrar um especialista, né? Pra ter uma conversa assim. Deixa jeitinho. A Selma, por exemplo, já faz relacionamento e amizades e networking de uma forma absurdamente inata dela. Né? Já é assim. Fazer amizade, né? Eu já sou mais, né, cadenciado, vamos usar uma palavra. Mas e aquilo que você estava falando da questão, o Vinícius, por exemplo, quando ele faz massa, a nossa massa até hoje é feita na mão, no muque do maestro mesmo ali, né? E aí quando ele faz, todas as vezes, ele tá vendo um vídeo no YouTube. E assim, é um processo de no mínimo 4 horas, assim, de que ele fica 6, 7 horas fazendo. E aí, o que você vai conversar com ele, assim, ele gosta muito de política, né? Tem uma parte de economia também, toda essa parte, uma parte de filosofia. Ele vai falando, assim, e você vê que a pessoa, ele é muito autodidata mesmo, assim, de conhecer inclusive opiniões contrárias às dele, que ele fala assim, não concordo com isso. Vou ver um especialista disso, porque eu quero ver o que o cara fala, eu quero ouvir a pessoa. Aí vai fazer amizade, já vai fazer amizade. E desse jeito, então assim, ele é aquele tipo de conversa mesmo, assim, profunda mesmo, né? Sim. De você fazer ele. Eu tenho um pouco desse lado, mas muito pouco, gente. É de gostar de falar ali, de falar sobre todos os assuntos, né? Eu também. Vou falar, amor, já arrumou uma amiga aqui, ó. Vamos marcar um jantar, vamos marcar uma pizza? Gente, olha só, a gente tá planejando o nosso podcast junto com o Araque, que tá aqui, né, da Conceito Vídeo. A gente tá planejando sempre a meia hora, 40 minutos, né, Selma? E a gente tá aqui faz 1 hora conversando com a Maiara. Eu acho que se a gente puder ficar aqui mais umas horas, a gente ficaria, o assunto não ia acabar. Ela é muito
isso. A gente precisa encerrar, mas eu não queria deixar de encerrar sem fazer uma pergunta que a gente vem fazendo para as pessoas que vêm conversar com a gente, mas que assim, que recado você deixaria para as mulheres que estão de repente naquele momento que você e o Vinícius estavam há 2 ou 3 anos atrás, aquele momento de, cara, eu quero tirar esse desejo da minha mente, colocar no papel, eu quero fazer o meu sonho acontecer, eu quero tirar de repente do papel e pôr na vida. O que você diria para essas mulheres que estão ali no comecinho e querem realmente realizar o sonho de empreender, de ter o seu próprio negócio? Que recado você deixa? Ai, que responsabilidade. Façam, sabe? Eu acho que é não desistir. Falei numa palestra que eu fui semana passada, né? A gente foi contar o estudo de caso lá da pizzaria. A gente idealiza muito quando você abre um negócio, né? Você fala, nossa, vai ser lindo, maravilhoso. E a gente tem mais dias ruins do que bons, tá? A gente mais erra do que acerta. Então, tomar cuidado com o ego aí, com aquela coisa. E também não trazer tudo pro CPF, né? Pra falar assim, nossa, eu vendi 2 pizzas hoje, meu Deus, eu sou péssima. Nossa, eu não tô fazendo network. Não traz. Às vezes é do mercado, estuda o mercado bem, faça, sabe, faz o serviço de casa bem feito, faz o básico bem feito. Entenda bem sobre o seu produto, sabe? Pergunte e conheça pessoas. Pessoas podem mudar o seu negócio, pode mudar o rumo do seu negócio, sabe? Mudar o rumo do seu negócio numa parceria, mudar o rumo do seu negócio numa dica que a pessoa entrou ali e deu. Conhecer pessoas, pra mim, eu acho que é o fundamental, sabe? Que pode fazer diferença aí nesse início, né? Porque assim, quando você já nasce grande, você tem dinheiro para investir, você tem dinheiro para fazer isso, para ficar conhecido, para contratar, isso é uma coisa. Mas a gente está falando de um mundo de pequenos empresários, de micro e pequenos empresários. Então assim, você vai conhecer uma pessoa que tem a mesma dor que a sua, você vai conhecer uma pessoa que ela não tem 5, 6, 7 mil reais de repente aí para contratar uma agência e mais tráfego e mais não sei o que lá, às vezes ela não tem, ela tem 200. Que de repente você vai ali, você faz vela, você tem ali 100 e usa os outros 100 pra comprar uma roupa bonita pra ir num lugar que você vai conhecer pessoas, entendeu? Então acho que estar sempre em contato com pessoas e expor isso, acho que é o mais importante. Isso que eu deixaria. Gostei muito da sua fala, Mara. Eu acho que a questão de começar é extremamente importante. Às vezes a gente se prepara tanto e não começa nunca. Antes feito que perfeito, hein, gente? Aquela questão, né? O plano de negócio não resiste à primeira reunião. Né? Exato. Então, assim, na hora que a gente começar, vai ter que mudar, então já é melhor começar logo e ajustando, né? Então, acho que conhecer pessoas é realmente um diferencial. Acho que a gente pode, inclusive, aproveitar e dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, entra lá no Instagram da CLN, né? @CLN Network, conhecer um pouco mais sobre a empresa. De repente, é um dos canais que você pode usar para conhecer outras pessoas. Queria também deixar um agradecimento especial hoje para Conceito Vídeos com a Araque, que monta toda essa estrutura. Né? Exatamente. Meu último ensaio, eu já falei, né? Cheguei e falei, a gente não tem que ser só empresário bem sucedido, tem que parecer. Ensaio corporativo, fotinha, parecer bonito nos locais. É legal o dia a dia? Todo mundo me vê muito mais sem maquiagem, descabelado. Mas, gente, tem uns negócios melhor preparar, né, Araque? Quando a Josi ficava me pedindo, manda uma foto corporativa, mandar foto de 12 anos atrás, era mais atual que eu tinha. É verdade. E lembrar, né, que hoje aí o vídeo tá muito em alta. Nossa, muito em alta, né? Quando a gente faz, assim, o que entrega mais com certeza. São os vídeos. Muito mais. Perfeito. É isso aí. Muito obrigado, gente. Até a próxima, então. Obrigada. E chega a gente no Instagram também, hein? Maestro Pizza Grill, hein, gente? Aí, ó. Isso mesmo. Segue, hein? Pizza Grill. E é boa mesmo essa pizza, viu? Que bom! É espetacular. A gente conhece realmente de antes da CLN. Ai, que bom, ó. Obrigada pelo convite, Obrigada viu? a você, Muito obrigada pelo Mara, papo, você muito é uma gostoso. querida, Obrigada, viu? Antes de tudo, a sua alegria. Obrigada. Muito gostosa de conversar.